Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta agora ao nosso canal que está repaginado, saindo de Gerando Alfa para o GA Invest, sempre tentando trazer melhores conteúdos aqui para vocês. Em breve a gente deve ter novidades bem interessantes aí para o canal, então fiquem ligados. Mas hoje eu trago aqui mais um conteúdo que foi pedido por vocês lá no nosso canal do Telegram, se você quiser entrar, o link está na bio, que foi a análise completa da Sanepar, uma empresa que chama a atenção de muitas pessoas, porque ela tem fundamentos muito sólidos e recentemente ela tem apanhado muito, desde o início ali de 2020 a empresa acumula uma queda de cerca de 40% mais ou menos na sua cotação. Será que é justificada essa queda? Será que é uma oportunidade comprar a Sanepar nesse momento? Será que a empresa ela vai sofrer muito ainda no futuro? Fique ligado nesse vídeo que a gente fala tudo sobre a empresa de uma forma bem direta ao ponto, bem sintética, tá? Vantagens competitivas, riscos, tudo que você precisa saber para investir na Sanepar ou continuar investindo tranquilamente para os próximos meses, tá? E se você gostar desse vídeo, se ele te ajudou de fato, deixa o seu like aqui pra gente, isso ajuda demais a gente continuar crescendo o canal, e também se inscreva no botão inscrever aqui embaixo. Um abraço a todos então, e até a vinheta que a gente começa a nossa análise de Sanepar. Bom, vamos lá então, pessoal. Estou aqui na home da nossa plataforma, no principal página da nossa plataforma, para mostrar para vocês uma novidade para quem gosta muito de renda passiva, que é a nossa agenda de dividendos. Então a gente tem aqui todos os dividendos que estão cadastrados da sua carteira, Você vai, cadastra, importa a sua carteira da B3 diretamente no nosso site, e os dividendos eles vão aparecer aqui para você ter uma expectativa de quando você vai receber essa renda passiva, tá? Então você tem a data com, a data do pagamento, o valor e o tipo do dividendo aqui, tudo direitinho. Você tem os últimos fatos relevantes também das ações que estão no seu radar, tá? Então, quando você incluir a ação no seu radar, ela vai aparecer aqui para você acompanhar os últimos fatos relevantes. E a gente tem finalmente o nosso conteúdo aqui que a gente vai analisar hoje, que é a Sanepar, Uma empresa que é muito queridinha aí dos investidores de valor, do investidor pessoa física, Porque facilmente você consegue entender o negócio no qual ela trabalha, que é saneamento. É muito fácil você conseguir entender o modelo de negócio, a gente já está acostumado a conviver com empresas de saneamento há muito tempo. E também, você olha lá os números e você se atrai por aquilo, porque você vê que é uma empresa muito redonda, Se a gente for olhar até um pouco aqui, indo para a parte dos fundamentos da Sanepar, você vai perceber que é uma empresa lucrativa, que tem margens altas, que tem rentabilidade alta, Então, a empresa sempre deu lucro, sempre teve uma margem boa, margem operacional, margem EBITDA boa, O crescimento de patrimônio, o crescimento de receita, todo mundo consegue perceber, então, que a Sanepar é uma empresa que tem fundamento, E o que chama a atenção mais na empresa, é que nos últimos tempos, ela tem sofrido bastante, na sua cotação. Chegou no pico ali de R$ 37,00 no início de 2020, E depois da pandemia, foi só queda até chegar agora nos R$ 20,00 aí mais ou menos. Então a gente teve uma queda de quase 50% no valor das cotações aqui da Sanepar. Então isso chama a atenção das pessoas, A empresa segue com um fundamento sólido, mas caiu muito a cotação. O que pode estar acontecendo, E eu acho que o Caio ele foi perfeito aqui na introdução do nosso vídeo, explicando que a Sanepar está passando por uma tempestade perfeita, O que é a tempestade perfeita que a gente chama no mercado financeiro? É quando uma empresa, tudo de ruim, talvez externo, a maioria das vezes externo, tá? É uma coisa que a empresa não tem controle, está acontecendo na companhia. Então, crise hídrica, novo marco do saneamento, que gera muita incerteza sobre como será a operação da Sanepar futuramente, e também tem muita discussão junto com o órgão regulador sobre os reajustes, das tarifas. Então, o reajuste da Sanepar anteriormente ele era muito atrelado ao IGPM, mas como muita gente sabe, o IGPM ele disparou de uma forma descomunal, tá? E aí acabaram que eles trocaram esse reajuste da Sanepar para um reajuste pelo IPCA. Isso acabou gerando muito ruído em torno do que mais esse órgão regulador poderia fazer, Lembrando que esse reajuste da Sanepar era um reajuste contratual. Mas sendo bem sincero, pessoal, até acho que muita gente que está renovando aluguel agora está vivenciando isso. Raramente um aluguel está sendo renovado pelo IGPM, e o IGPM ele é a regra dos aluguéis. O próprio aluguel aqui de casa, por exemplo, eu consegui negociar com o meu inquilino e foi para o IPCA. Então, é uma situação assim, apesar de
contraditório, apesar de ruim, apesar de gerar um ruído, uma certa insegurança jurídica acerca dos contratos da Sanepar, é totalmente entendível dado o contexto que estamos vivendo, né? Vamos então para a nossa análise sintética aqui do Caio, falando um pouco da história, da visão geral da Sanepar. Foi uma empresa que foi criada em 1963 e até hoje ela é uma das maiores empresas de saneamento do Brasil. A companhia está localizada em Curitiba, né, no Paraná, a própria Companhia de Saneamento do Paraná, e uma sociedade de economia mista e de capital aberto. Quando a gente fala sociedade de economia mista, significa que o governo ele é o controlador majoritário, mas ela tem também acionistas privados dentro da sua composição, e aqui a gente consegue ver o capital votante da Sanepar, que é 60% do estado do Paraná, 10% acionistas estrangeiros mais ou menos, e 30% acionistas nacionais. Quando você olha a composição da receita da Sanepar, o que você percebe, né? 60% da receita da companhia vem de tratamento de água, né, e distribuição dessa água para os consumidores. 35% vem de saneamento, que é praticamente tratamento de esgoto, e 3,5% vem de outras operações como aterros sanitários e também uma pequena operação de biogás. Então pouca gente sabe dessas operações porque é uma parte muito pequena da receita da Sanepar, mas ela tem essas operações também. Quando a gente olha a governança corporativa da empresa, no Glassdoor, que é aquela plataforma onde os empregados oferecem nota para a empresa, a gente vê que a empresa não tem um grande destaque em relação aos seus pares nacionais, os seus pares listados, né? Que é a Sabesp, que é a companhia de São Paulo, e a Copasa, a companhia de Minas Gerais. Então, notas aqui parecidas para essas três empresas. A Sanepar ela realmente se destaca em outro ponto, né? Quando você vê a qualidade da prestação de serviço, tanto de água como de esgoto. Por exemplo, você tem 100% dos paranaenses recebendo água tratada em casa, enquanto a média do Brasil é de 93%. Coleta de esgoto na parte urbana é de 77%, contra a média brasileira de 62%. E para o serviço de tratamento, 100% do esgoto coletado ele é tratado pela Sanepar, contra 49% na média de tratamento do país, né, segundo o Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Apesar disso, né, você vê que o saneamento básico no Brasil, historicamente, ele tem uma nota muito ruim no Reclame Aqui, o que indica que o serviço no geral, na média, né, você vê a Copasa aqui com a nota 5, que é a melhor empresa que tem nota, a Sabesp ela nem nota chega a ter, então é um serviço assim bem abaixo da média aqui. E a Sanepar ela tem a nota 4.1, que é uma nota abaixo da Copasa, mas está também de acordo com os pares do setor, tá? Então, é por isso que é importante você sempre comparar os pares que estão dentro do setor e não tentar comparar com outras empresas que estão oferecendo serviços diferentes. Para você ter uma ideia realmente, se o setor de fato ele oferece um serviço ruim, ele é complexo de oferecer um serviço interessante, ou se é apenas a empresa que está pisando na bola ali. E quais são as principais estratégias que a Sanepar está aplicando agora para conseguir cumprir as metas de universalização do saneamento básico, que são para 31 de dezembro de 2033, essas metas colocadas pelo Marco Legal do Saneamento Básico que foi aprovado no ano passado. Você tem que garantir o atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população tem que ter tratamento de esgotos. E esse é o principal motivo pelo qual eu acho que a Sanepar, dentre todas as empresas de saneamento do Brasil, é a empresa mais preparada para esse marco, tá? Porque ela já tem 100% de atendimento em água potável e ela tem 77% de atendimento em esgoto. Isso é muito acima da média nacional e a empresa está suficientemente perto desses marcos aqui para conseguir entregar tranquilamente até dezembro de 2033. Então falta aí 23% de esgoto para a Sanepar conseguir chegar a 100%, né? E para ela atingir essa universalização, ela fez um programa de investimentos de 2021 a 2025, no qual ela planeja investir um total de 8 bilhões praticamente de reais nos próximos 5 anos para conseguir melhorar a qualidade do seu serviço. Isso é bem acima, tá, de outras empresas de tamanho parecido, tá? Não comparando com a Sabesp, porque ela tem porte muito maior, mas se você olhar, por exemplo, com a Copasa, você vai ver que os investimentos da Copasa ela não vai conseguir nem cumprir, nem perto disso aqui, tá? Para os próximos 5 anos é o guidance da Copasa. Quando você vê aqui os investimentos, como eles são divididos, né? Você tem 54% para água, 41% para esgoto e 3,7% para outro, tá? Um investimento muito importante para a Sanepar, que ela retomou as obras no ano passado, foi a barragem de Miringuava, tá? Que é uma obra que já estica por muito tempo, teve diversos problemas na obra,
e essas obras devem ser finalizadas no primeiro semestre de 2022. Isso aqui vai dar um alívio muito grande para a empresa, tá? Porque a capacidade total esperada desse reservatório é cerca de 38 bilhões de litros d'água, tendo um incremento de 25% na capacidade total do sistema de abastecimento integrado de Curitiba. Então isso vai dar um alívio muito grande para a Sanepar e talvez, né, depois do fim dessas obras, diminua bastante esse risco que a gente tem de rodízio, né, de você fazer racionamento, o que acaba prejudicando um pouco os volumes faturados da empresa. Então a partir de 2022, com a entrega dessa obra, é muito esperado que isso melhore demais, tá? Então uma obra muito importante para a empresa, é importante acompanhar aí como é que ela está evoluindo. Quais são as principais vantagens competitivas da Sanepar? É uma empresa muito eficiente, tá? Dentre os pares listados, é a melhor gerida, ela tem uma preocupação muito grande com a redução de custos, né? Então quando você olha a receita da Sanepar em comparação com os custos que ela tem de despesas administrativas, você percebe que a receita subiu bastante e os custos ele praticamente tiveram eles ficaram mais flat, né? Eles ficaram um pouco mais estáveis. Isso aconteceu principalmente por conta de diversos programas que a empresa fez, né? O PDD. Então esse controle de custos, né, permite que a Sanepar consiga ter uma margem operacional acima dos seus pares, né? Ela roda ali na margem operacional, na margem EBITDA, de cerca de 40%, enquanto a Sabesp e a Copasa tem a média aí de margem operacional de 30%. Então a margem aí acima dos seus pares. Outra questão que é uma vantagem competitiva da empresa, isso é uma questão até do setor, né? Você tem essa previsibilidade e a certa diversificação de receitas da Sanepar. Isso aqui é bem interessante porque tem várias empresas de saneamento que tem uma concentração muito maior na maior cidade, que geralmente é a capital do estado, né? Então, e a Sanepar ela tem apenas 1/5 da receita vindo de Curitiba. Os 10 maiores municípios da Sanepar são cerca de 52% da receita da empresa apenas, tá? Além disso, né, 83% dos contratos da Sanepar, eles vencem somente depois de 2030. E até lá, já é esperado que a Sanepar tenha conseguido universalizar esse seu tratamento de esgoto através dos seus investimentos, né? Então isso ameniza um pouco esse risco de perda de algum contrato na região para algum competidor. Então acredito até que a Sanepar, que nem eu falei, né, a questão do marco do saneamento, que talvez seja um risco bem considerável a ser monitorado pelos investidores, eu acredito que a Sanepar ela é uma das empresas mais bem preparadas para lidar com essa nova realidade. Os riscos do negócio, o próprio risco hídrico, né, que é uma coisa que está acontecendo agora, você tem o risco aí das chuvas serem reduzidas ao longo do ano, isso acaba reduzindo os reservatórios da Sanepar e as pessoas consequentemente têm que entrar num racionamento. Quando entra no racionamento, as pessoas utilizam menos água, né, em casa, e você tem um volume faturado menor. Isso reduz a receita da empresa, isso acaba impactando os resultados da empresa. Mas quando a empresa conseguir finalizar esse empreendimento aqui da barragem de Miringuava, é esperado que isso melhore um pouco, tá? Principalmente na região metropolitana de Curitiba. Quando você olha também o risco regulatório, isso é uma coisa... Tem muita gente que confunde o fato da Sanepar ser estatal com o risco regulatório. É uma coisa inerente do setor, tá, pessoal? O setor de saneamento básico ele é um setor altamente regulado pelo governo, independente de ser um ente privado ou um ente público, tá? É exatamente o que o Caio coloca aqui. Então, no caso do Paraná, você tem a AGEPAR, né, que é essa agência reguladora de serviços públicos delegados do Paraná. Em alguns casos, a necessidade de discutir certos pontos na justiça, tá? Entendeu? A Sanepar está discutindo alguns reajustes agora dentro da justiça e ela já conseguiu bastante ao longo desse ano, tá? A expectativa é que ao longo de 2022, no momento que a pandemia de fato arrefecer, a gente deve esperar aí os reajustes sendo recolocados dentro da receita da Sanepar. E o risco governo, né, que é uma coisa que é inerente, aí sim, né, inerente da empresa, inerente da estatal. 6 dos 9 conselheiros, incluindo o presidente, são indicadores do governo do Paraná. Isso abre o caminho para que ela seja utilizada para fins sociais ou puramente políticos, né, como no período de 2005 a 2010, no qual a empresa ficou 6 anos sem o reajuste de tarifa, né? Então, uma medida altamente populista aí, que acabou prejudicando a empresa, né, que acaba, às vezes, sendo utilizada aí como manobra política de certos políticos. Mas assim, hoje em dia, né, quando você tem uma base acionária um pouco mais forte, isso prejudica um pouco, é um pouco mais difícil de fazer isso nos dias de hoje, na minha opinião. Mas é um risco, tá? A empresa tem um governo como controlador, eu acho que o governo não tem interesse em vender a empresa, então é um risco que tem que ser aceito
pelo investidor da Sanepar se ele quiser investir nessa empresa. Quando a gente olha a análise fundamentalista da empresa, a gente percebe uma coisa muito interessante. É possível você ter uma gestão eficiente mesmo sendo uma empresa estatal. Na minha opinião, a Sanepar, junto com o Banco do Brasil, são as empresas que têm a melhor gestão, as estatais, né, que têm a melhor gestão dentro da bolsa. São duas empresas aí que oferecem rentabilidades boas ao longo do tempo, tem um histórico bom de lucros, tá? Então é interessante olhar essas duas empresas aí sob a ótica da análise fundamentalista. Você teve um crescimento de lucro de 10%, o crescimento do EBITDA foi 5%, um pouco menor, né? Isso mostra que a empresa conseguiu gerar esse valor com a mesma operação, e mesmo investindo fortemente em CAPEX, né, que é a parte de expansão da empresa, os investimentos em expansão, ela conseguiu dobrar o seu patrimônio líquido nesse período e teve um nível de rentabilidade aí sobre o seu capital de 13% a 16%, um nível de rentabilidade bem interessante também. Essa eficiência ela é percebida nas margens também, que são acima da média do setor, né? A gente viu anteriormente que ela tem essa eficiência como uma das vantagens competitivas, e também é uma empresa pouco endividada, raramente ela passa ali a alavancagem acima de 2 vezes a sua expectativa de geração de caixa, que é o EBITDA. Então, com essa boa gestão entregando resultados de qualidade, historicamente era esperado que a Sanepar ela tivesse um prêmio pela sua qualidade, mas não, né? Exatamente por conta do risco do governo, a Sanepar ela é historicamente precificada a múltiplos bem baixos, tá? Se a gente for olhar aqui os múltiplos históricos da Sanepar, vou mostrar para vocês. E é bem interessante a gente olhar, a gente analisar múltiplos históricos numa empresa dessa, que é uma empresa que tem resultados muito perenes, tá? Então você não vai ter um ano ali que distorce muito. Então você não consegue, você vai conseguir ver o histórico da empresa, o PL histórico, com uma linha um pouco menos distorcida. E você percebe que nos últimos 5 anos a empresa está no PL histórico aqui praticamente nas mínimas, tá? Então, interessante para quem gosta de olhar aí o múltiplo histórico da empresa, ela negocia a múltiplos abaixo da média histórica com PL de 5,7 vezes. Apesar de todo esse crescimento, né, que foi apresentado nos últimos resultados, é esperado que o crescimento ele não se repita no futuro, né? A não ser que a empresa continue gerindo muito bem as suas despesas, porque boa parte desse crescimento ele se deu por conta de reajustes tarifários, né, que estavam represados e que foram corrigidos nesses últimos anos. Além disso, né, a Sanepar ela não possui tantos drivers de crescimento. O aumento do número de ligações depende muito do adensamento populacional. Você não tem um aumento tão grande assim, porque a Sanepar ela já tem praticamente 100% da população com água tratada. Então você tem um aumento aí de 2 a 3% ao ano de ligações, tá? É questão mesmo de expansão territorial e populacional, e tem uma oportunidade um pouco maior na parte de esgoto, né, que a empresa realmente não conseguiu universalizar ainda. Mas assim, praticamente o crescimento da Sanepar é muito esperado que ele seja próximo do crescimento do PIB do Paraná. A possibilidade de ganho de novas regiões em licitações agora com a abertura do novo marco legal. Então, para quem não sabe, as empresas de saneamento agora podem participar de outros tipos de licitações em outros estados, tá? E a Sanepar ela já criou um certo comitê, digamos assim, para participar dessas licitações, para avaliar essas licitações, para ver se vale a pena, né? É uma empresa capitalizada e que pode aproveitar oportunidades, né? Fazendo parcerias aí com outras empresas para entrar em outros estados. Isso é uma possibilidade de crescimento, né? Uma opcionalidade interessante de capital. Por conta de ser um setor que é muito intensivo em capital, né, que você tem um forte investimento que foi realizado nos últimos anos, ela não é uma exímia pagadora de dividendos também. A empresa tem um payout ali em torno de 50% e um dividend yield entre 4% e 5% ao ano. Atualmente a empresa está pagando apenas 25% de payout, e se você for olhar o dividend yield, aqui você vê o payout de 25%, né, por conta das dificuldades que ela está sofrendo agora, o dividend yield da empresa é 4,22%. Então, quando esse payout subir a uma média histórica, é esperado que a gente tenha um dividend yield bem interessante aí. Quando você olha a Sanepar no geral, qual que é a conclusão que a gente chega? É uma empresa bem gerida, né, num setor resiliente e que infelizmente ainda é subpenetrado no Brasil, não tanto no Paraná. Tá? O Paraná está bem evoluído em questão de saneamento em relação aos outros estados aí do Brasil. Na década passada, apesar desses riscos atrelados à operação, a companhia ela foi uma das empresas da bolsa que mais gerou retorno aos seus acionistas. Então, se você olhar historicamente, a Sanepar é uma das empresas que mais gerou retorno, tanto em pagamento de dividendos como também em valorização da cota. Então, cabe ao investidor decidir se faz sentido
ele conseguir investir nessa empresa aí, considerando todos os riscos e o retorno que a empresa pode trazer, né? A empresa tem muitos pontos positivos também, mas tem muita gente que olha para a participação do governo na empresa e não acha interessante, tá? Quero agradecer muito o Caio por ter ajudado aí na elaboração desse relatório fantástico, muito bem resumido, tá? Confiram ele lá na nossa área de conteúdos. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, muito importante para a gente continuar crescendo. E se você tem um amigo que investe em Sanepar, manda esse vídeo para ele, que esse vídeo está muito completo. A gente conseguiu abordar aqui os principais pontos sobre a empresa para te deixar mais tranquilo para continuar investindo nessa grande empresa que é a Sanepar. Um abraço a todos, bons investimentos e até semana que vem.